Você tem um processo, seja na justiça civil ou trabalhista, e viu que houve um acórdão publicado e você quer saber o que acontece agora. Será que termina aí o processo? Será que o processo continua correndo? Será que você já vai receber? Será que você já tem que pagar se é que você perdeu o processo? Muito bem, vamos explicar para você o que é que vem depois do acórdão. Muito bem, o que é um acórdão, para começar? Se você está vendo que o seu processo tem um acórdão, é porque o seu processo já está em segundo grau, segundo grau de jurisdição. O que é que isso significa? Seu processo já passou pelo primeiro grau, onde um juiz julgou o seu processo e alguém recorreu. Não sei se foi você, não sei se foi outra parte, mas alguém não ficou feliz com essa sentença e recorreu ou para o tribunal regional ou para o tribunal do estado, Depende se é um processo trabalhista, se é um processo civil, que corre na justiça comum. O que é esse acórdão? O acórdão é a decisão final, ou que presume-se ser a decisão final, que esse tribunal vai tomar a respeito do seu processo, dizendo quem é que tem razão, quem é que tem que fazer o quê, quem é que tem que pagar quanto para quem. Então, esse acórdão é uma decisão na qual, via de regra, 3 desembargadores, que são é o nome pelo qual nós chamamos os juízes nos tribunais, vão tomar a decisão e a decisão deverá ser cumprida. Ocorre que você vai ter que observar, em primeiro lugar, se esse acórdão está realmente no segundo grau, se está no tribunal regional ou no tribunal estadual. Por quê? Caso esteja aqui no segundo grau, significa que ainda há um ou quiçá 2 recursos, mas via de regra um recurso, que seriam para as cortes superiores, que pode ser o STJ, no caso do processo civil, o TST, no caso do processo trabalhista, e o STF, em qualquer um dos casos, quando o tema desafia, tem a ver com alguma regra que esteja na Constituição Federal. Então, o que vem agora? Muito bem, uma vez que o acórdão é publicado, conta-se 15 dias, Se você tiver na Justiça Comum 15 dias e se tiver na Trabalhista 8 dias, que é o prazo para entrar com o recurso especial, que a gente chama de RESP, ou com RR, que é o recurso de revista, ou seja, ainda há sim mais um recurso para além desse acórdão que estava no segundo grau. O que eu posso dizer é que a grande maioria dos recursos para o STJ e para o TST não tem provimento. As pessoas não costumam ganhar processos nessas e no STF igualmente, Não é normal ganhar o processo nessas cortes, E exatamente por isso, na maioria das causas não há recurso para as cortes recursais. Então a maioria dos processos não chega aqui no STJ, não chega aqui no TST e não chega no STF, Mas, uma vez publicado o acórdão, você vai ter que esperar esse prazo de 15 ou de 8 dias, dependendo de em que justiça está o seu trabalho, se está na estadual 15, se está na trabalhista 8, para saber se a outra parte vai ou não recorrer, Nesse meio tempo, antes de completar 15, antes de completar 8 dias, ainda é possível que a parte apresente um recurso chamado embargo de declaração, que é um recurso que, via de regra, não tem o poder de mudar nada, Ele é para esclarecer algum ponto da sentença que ficou confuso, ou do acórdão, da decisão em geral que ficou confusa, mas ele não, 99% dos casos, ele não vai mudar o resultado final do processo, Mas qual que é o problema? Quando esse recurso aqui, embargo de declaração, eles são opostos, esse prazo aqui de 15 ou 8 dias, ele vai ser reiniciado. Então vamos supor que uma das partes apresenta esse recurso, embargo de declaração. Aqui no 14º dia, o que vai ocorrer? O juiz, o tribunal vai julgar esses embargos de declaração, vai consertar lá o que está errado no acórdão, ou não vai consertar nada, vai dizer, isso aí é besteira sua, e volta a contar novamente esse prazo de 15 e 8 dias, lembrando-se sempre, são 15 dias úteis,
ou 8 dias úteis, tá? Para que seja interposto um novo recurso, seja o recurso especial aqui quando a gente estiver na Justiça Comum, seja o recurso de revista quando a gente está na Justiça do Trabalho, né? Mas vamos supor que, e aí, antes da gente supor o que eu ia supor, apresentaram esse recurso, a lógica é a mesma. Depois que o recurso chega no outro tribunal, seja o STJ, seja o TST, ou no STF, que é bem menos comum, vai ser novamente julgado lá, vai haver um novo acórdão e depois passa a correr novamente prazos para saber se haverá algum recurso ou não, tá? Mas vamos supor que o advogado da outra parte no processo não apresentou nenhum desses recursos aqui e passou os 15 dias ou passou os 8 dias. Quando isso ocorre, acontece o que a gente chama de trânsito em julgado. Tá? O que é o trânsito em julgado? É o momento em que expira o prazo para novos recursos e por isso a decisão se estabiliza. Ela não pode mais ser modificada, salvo em situações raríssimas, em uma ação rescisória, etc. Mas, via de regra, não pode mais haver a modificação daquela decisão que consta do acórdão, né? E a partir do momento em que ocorre o trânsito em julgado, o advogado da parte que é credora, ou seja, o advogado da parte que ganhou alguma coisa nesse processo, seja dinheiro, seja uma obrigação de fazer alguma coisa, ele vai poder propor o cumprimento de sentença, tá? O que é o cumprimento de sentença? É o que a gente chamava antigamente de execução. De certa maneira ainda chama de execução, né? Execução de sentença, algo assim. É a fase do processo em que você vai chamar o outro lado e vai falar, ó, você tem que pagar porque você perdeu, né? E como é que funciona esse cumprimento de sentença? O seu advogado entra com a petição inicial falando, olha, vamos supor que é uma dívida, tá? Que você ganhou uma indenização ou que está cobrando algum valor que é devido para você. Seu advogado vai entrar e falar, olha, o meu cliente ganhou R$8.000, só que isso aqui já está corrigido, né? Já tem correção monetária, já tem juros, etc. Então, já está em R$10.000 o valor atualizado dessa dívida. O que eu quero? Chama a parte que perdeu para pagar esse valor que ela está devendo para a gente. E aí o juiz vai dar uma decisão, tá? Que é a decisão que manda, que intima a parte para pagar. Em que prazo? 15 dias úteis, tá? Então a parte que perdeu tem 15 dias para vir e depositar na conta do juízo o valor, né? Então esse dinheiro vai ser depositado na conta do juízo, na conta do juiz, na conta do fórum, na conta do poder judiciário, e aí o seu advogado vai pedir para transferir, via de regra ele transfere para a conta do escritório dele, ou para a conta pessoal dele, ou de pessoa jurídica, se ele for um advogado que trabalha sozinho, mas tem uma pessoa jurídica aberta, e de lá ele vai descontar a parte que seria dele, aí cada um tem seu combinado, e passar para você a sua parte desse valor, né? Geralmente ele desconta lá seus 30%, ou não sei se você já combinou de pagar antes, aí é entre vocês, né? E o que ocorre se não ocorrer esse pagamento em 15 dias úteis? Aí o juiz vai aplicar uma multa de 10% em cima desse valor aqui de 10 mil. Ou seja, a dívida ao invés de 10 vai para 11 mil, né? E fora isso ele vai aplicar mais 10% de honorários de sucumbência. Então o seu advogado ainda vai ganhar mais R$1.000 direto para ele, tá? Essa penalidade é que os honorários de sucumbência no cumprimento, eles são do advogado, não da parte, né? Agora a parte ganha esse acréscimo de 10%, fora que continua correndo correção monetária, continua correndo juros, quando você vai ver isso que já está em 12, 13, 14 mil, dependendo do tempo de processo, o dinheiro vai se multiplicando, tá? Mas e se a parte não pagar? Muito bem, se a parte não pagar, é aberta a fase de, que a gente chama de expropriação. A fase de expropriação da execução, em que seu advogado vai pedir o quê? A penhora dos bens do devedor.
Geralmente, qual é a ordem, né? Normalmente a gente pede o Sisbajude. O que é o Sisbajude? Ele é um sistema que está conectado entre o Poder Judiciário, entre os tribunais e o Banco Central. E ele vai fazer uma rapa em todas as contas que o devedor tem em bancos, e se tiver dinheiro lá, vai ser bloqueado para pagar a dívida. Ah, mas ele não tinha nada também no Sisbajude. Aí vem o Renajude, que é quando você vai ver se tem algum veículo no nome do devedor, vai bloquear esse veículo para poder penhorar, vai vender esse veículo para te pagar. E o Infojude, que é um documento através do qual você recebe informações da Receita Federal para saber se o que aquela pessoa declarou do imposto de renda dela. Porque às vezes você descobre que, não tem dinheiro na conta, não tem carro no nome dela, mas a gente descobre que essa pessoa está declarando que ganha um salário de 15 mil reais, né? Então ela tá botando esse salário em outra conta, tá recebendo na conta de alguém. O que a gente vai fazer? Vai lá e pede pro pagador do salário bloquear, por exemplo, 30% desse salário todo mês para pagar a dívida, né? Esses aqui são os 3 principais, mas tem várias outras maneiras de tentar receber. Você pode oficiar para Uber, para ver se a pessoa faz Uber e tem dinheiro lá para você poder bloquear. Pode mandar o oficial de justiça na casa da pessoa para ver se tem bens de valor. Então a partir daí tem muitas maneiras de seguir a execução, mas o principal aqui é você entender isso, que depois do acórdão a gente tem que verificar se cabe um novo recurso. Se não couber e passar o prazo, deu o trânsito em julgado, aí sim o seu advogado pode entrar com a execução pedindo para o dinheiro ser pago, e não ser pago vai entrar a fase de expropriação, na qual você penhora bens, penhora valores do devedor para satisfazer o seu crédito na justiça, tá? Bom, é isso, espero que isso tenha esclarecido aí, tenha tirado a sua dúvida aí. Até a próxima.